Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia e também vocês que nos assistem pelo YouTube de outros lugares. Sejam muito bem-vindos, sejam ricamente abençoados, vocês e suas famílias. Vamos falar nos motivos pelos quais nós estaremos hoje orando, agradecendo, pedindo a Deus, lembrando a você que nós temos programações quarta, quinta e sexta às 19h30, são as programações chamadas Oração e Ação. Na quarta-feira, Oração e Ação, estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Joel. Na quinta-feira, Oração e Ação Jovem. Na sexta-feira, Oração e Ação Kids. Programações especiais para as crianças. E as próximas sextas-feiras serão especiais porque teremos programações voltadas para a Páscoa, para a morte e ressurreição de Cristo, todas voltadas para as crianças. Não percam. No domingo, às 9h da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical pelo Zoom. Às 10h30, culto matinal pelo YouTube. Às 15h nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical Kids pelo Zoom e às 19h30 o nosso culto em família pelo YouTube. Participe, dê lá a sua inscrição, inscreva-se, dê o seu like, isso vai nos ajudar muito. Convide outras pessoas, amigas, a assistir e a se inscrever também. Vamos ver os motivos de oração. Nós vamos estar agradecendo os aniversários, primeiro aniversário de casamento da Beth e do André Lepletier. Nós vamos agradecer o aniversário da Rejane, da Rosicleia, da Raquel e do Rafael. Vamos pedir as bênçãos de Deus para a cura de Márcia Menezes, do Heraldo, do Antônio lá de Resende, do Narcélio, pai do Vitor, esposo da Priscila. Ele esteve bem grave, já está melhorando com Covid. Heraldo também com Covid. Vamos orar pelo Agnello, pela Marilac, pela Rejane e pela Juliana. Vamos orar também pelos nossos governantes, que Deus abençoe os nossos governantes, dê a eles sabedoria, dê a eles a capacidade de gerir uma situação tão difícil, que sejam ungidos pelo Santo Espírito de Deus. Orar pelos profissionais de saúde envolvidos no tratamento e na vacinação, orar pelos pastores e pelos missionários espalhados por esse Brasilzão. Vamos estar também prontos a estar presentes no culto da manhã de domingo, 4 de abril, o domingo da ressurreição. Teremos um lindo musical, vamos mandar para você o link daqui a pouco, um lindo musical no nosso culto da ressurreição, que será no domingo, dia 4, pela manhã. Não perca! Hoje vai estar trazendo a palavra nesse Oração e Ação Jovem a Letícia. Letícia é noiva do Vitor Concolato, que por muitos anos foi membro de nossa igreja. Ainda é, ele pensa que está numa outra igreja, mas é só um devaneio da parte dele. Ele continua sendo membro da nossa igreja. Brincadeira, brincadeira. O Vitor é muito querido, muito amado, e a noiva dele vai estar trazendo a palavra. Ela tem uma ligação muito próxima conosco, frequenta o nosso pequeno grupo multiplicador virtualmente. Então, é uma pessoa muito querida, e eu agradeço muito também o amor e o cuidado que o pastor Torres e Ana têm tido por muitos anos com o Vitor Concolato, e ele esteve na igreja deles, esteve ali como seminarista, e eu agradeço muito a esses queridos irmãos. Vamos orar então, vamos pedir as bênçãos de Deus para essa mensagem de hoje. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, perdoa, Senhor, os nossos pecados e unge-nos com teu Santo Espírito, unge Letícia com teu Santo Espírito para trazer essa mensagem de hoje. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Letícia. O que Deus disse para você falar para nós? Olá, meu nome é Letícia, eu sou da Igreja Batista de Abolição, sou seminarista no Seminário Betel, faço uma série de coisas na igreja, como todo jovem, nascido e criado numa igreja,
mas talvez a principal delas seja cuidar de adolescente, né? Esse tem sido meu ministério lá na igreja já desde 2015, então tem uma longa caminhada aí com os adolescentes. Eu fui convidada para estar falando com vocês nessa noite, né? É estranho falar noite, mas porque a luz tá aqui no meu quarto de dia, mas o vídeo vai sair à noite, então é nessa noite, né? Esse ano eu me formo de seminário, se Deus quiser, e nessa caminhada aí de 4 anos, Deus me direcionou a pensar algumas coisas, né, a respeito do meu trabalho de conclusão de curso, e elas estão muito na minha cabeça no momento, né, e todas as vezes que eu estudo mais sobre isso, sobre o meu tema, sobre aquilo que eu vou dizer, novos versículos vêm na minha mente, Deus me mostra novos versículos na Bíblia que sempre estiveram ali, né, mas que fazem sentido, acabam dando mais sentido ao que eu quero estudar, né? Eu queria compartilhar um pouquinho com você o texto base. A gente vai citar vários textos, né? Mas talvez o principal para a gente conversar hoje seja Gênesis 21:6. Ele diz assim: E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. A Bíblia diz pra gente que Deus é um Deus de perto, né? Ele é Emmanuel, ele tá com a gente em todas as situações. E na ocasião desse texto que a gente leu, nesse versículo curtinho, Sara agradece a Deus pelo nascimento de Isaac, filho dela, filho da promessa, né? A história conta pra gente que Deus havia prometido um filho para Abraão e Sara, e a história nos conta da descendência que ele tinha prometido a Abraão, que seria uma descendência grande, mesmo que ele fosse velhinho. E a gente sabe que diante disso a Sara tenta burlar um pouquinho as coisas, né? Tenta fazer aquilo que a gente gosta de fazer, que é dar um jeitinho, né? O famoso jeitinho nosso é o brasileiro, né? Mas Sara também quis dar um jeitinho lá para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Abraão, da grande descendência que ele haveria de ver um dia. E pela história a gente sabe que a família sofre as consequências disso depois, né? Eles acabam sofrendo por causa disso. O que deveria ser fácil acaba se tornando um pouco mais difícil. No capítulo 21 de Gênesis, que é esse que a gente leu, o verso 6, lá no versículo 1 diz que Deus foi muito bondoso com Sara. E ele fez por ela o que ele tinha prometido para ela, né? Que ela seria mãe. E aí ela expressa essa gratidão a Deus com esse texto do verso 6 que a gente leu agora, que diz que Deus me encheu de riso. E esse é o significado do nome Isaac, né? Essa tradução é a Nova Versão Internacional, NVI. Diz que Deus me encheu de riso. Nós gostamos muito de nos gabar, né? Porque nós somos um povo alegre, porque somos um povo que expressa alegria de diversas formas e que o espírito que habita na gente gera uma alegria na gente que só os crentes possuem. Mas muitas vezes não é assim que funciona na prática, né? A gente se torna especialista em reclamar de tudo. E aí a nossa alegria vai dando lugar à murmuração, né? A gente reclama tanto que a gente não vê as pequenas coisas que Deus faz por nós, pequenas não no sentido de serem pequenas coisas, mas a forma como Deus se expressa é muito maior do que em grandes milagres, mas sim nas pequenas coisas que às vezes a gente nem sabe que acontece, a gente nem lembra que acontece, né? Então, hoje eu quero te convidar a pensar a respeito das coisas ordinárias da vida, no sentido de coisas normais mesmo, e o valor dessas coisas que para nós são visíveis, e às vezes não tão visíveis, mas que estão ali, né? Que estão aí. Então Deus criou o mundo e esse mundo era bom, né? Quando lá o relato em Gênesis diz que tudo que ele fez era muito bom. E ele fez tudo de maneira muito diversa, ele é um Deus muito criativo e talvez esse seja um dos atributos de Deus mais legais a respeito do nosso Deus, né? Tudo podia ser mais simples, mas o salmista exalta esse atributo de Deus lá em Salmos
104, verso 24. Diz, olha, quão grande é a variedade das tuas obras, né? E ele fala que Deus faz coisas de maneira tremenda. E esse salmo é muito fundamental para você entender um pouquinho do que eu quero compartilhar com você. Então depois dá uma lidinha em Salmo 104, como o salmista vai detalhando coisas por coisas daquilo que realmente fazem sentido, não só na vida dele, mas como também na natureza. Enfim, é um salmo muito que vale a pena ser lido depois. Quando a gente é adulto, quando nós nos tornamos adultos, a gente meio que perde, né, isso. A gente deixa de ver essas coisas, né? Tudo é muito normal. E é tão normal que acaba passando por nós de maneira despercebida. Eu gosto de ver alguns vídeos de crianças experimentando coisas pela primeira vez na vida, né? Então, primeira vez que uma criança experimenta um chocolate, ou a primeira vez que ela toma um sorvete. Poxa, é tão legal, né? Porque a gente não lembra, né? E pra nós é tão natural, né? Comer um chocolate, tomar um sorvete. E a gente não se delicia de fato, verdadeiramente, com, nossa, um calor nesse Rio de Janeiro, um calor absurdo. E, nossa, um sorvete que refresca, e a gente, poxa, não dava o valor devido ao sorvete, né? Que nos refresca. Então, a gente deixa de se importar com os cheiros, com os gostos, com as belezas que são legítimas para nós, enquanto cristãos, experimentarmos. Né? Tem um texto lá em Romanos que diz: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. E todas as atividades da nossa vida nessa forma, se a gente for parar para analisar esse versículo, se tornam espirituais. A gente não tem como separar mais o que é, vamos dizer, isso é um alimento para o meu corpo, né? E isso não tem nada a ver com a glória de Deus, porque eu estou comendo e isso é algo normal que o ser humano precisa fazer. Como, por exemplo, agora é o meu momento de devocional, eu vou tirar um tempo para ler a Bíblia, e isso eu estou fazendo para a glória de Deus. Não, tá tudo no bolo, né? Nossa vida não tem esse tipo de separação, não. E qual deve ser a postura cristã frente a isso? Né? Frente a tudo isso que a gente conversou até agora. A gente precisa afirmar que o mundo tem coisas belas, sim. Coisas belas para a gente desfrutar. Com o cuidado sempre, claro, de não criarmos ídolos, né? A gente precisa amar as coisas que a Terra nos oferece sem amá-las como se elas fossem o Criador. Tem um pastor que se chama Emílio Garofalo Neto, eu gosto muito dele, e ele fala um pouco sobre isso, ele dá um exemplo. É como se você amasse o frio sem amar quem te deu frio. E aí você acaba desperdiçando o frio que você ama, porque você despreza quem fez o frio, né? Você despreza quem faz todas essas coisas. E, irmãos, eu não quero escandalizar ninguém, tá? Falando que existem coisas boas nessa terra, que nós precisamos desfrutar. A gente sabe que o mundo hoje é mau, o mundo é corrompido, e isso é totalmente, exclusivamente por culpa do homem, né? Por culpa nossa. E Salomão buscou essas coisas, né? Quando a gente para analisar em Eclesiastes, né? Dando um outro exemplo. Lá no fim da vida, Salomão busca uma série de coisas. E no final, ele escreve que a vida de verdade não está nas coisas da terra. E uma das maiores lições que a gente pode tirar disso é essa. Na perspectiva correta, a gente pode desfrutar das coisas como o pão, como dormir, como comer. Quando eu penso em coisa boa, eu só lembro de comida, gente, desculpa. Mas, enfim, a gente pode desfrutar dessas coisas se olharmos da perspectiva correta, né? Com o cuidado de não fazer com que isso tome lugar de Deus no nosso coração, de fato, né? Verdadeiramente. A atitude do crente, qual deve ser a atitude do crente diante das belezas dessa vida? Poxa, a gente precisa desenvolver, gente. E isso é algo difícil e é um exercício que precisa ser feito de verdade. Desenvolver em nós o hábito de agradecer a Deus pelas
pequenas coisas que Ele nos dá. E agradecer constantemente, né? A gente tem o costume de buscar a Deus em oração quando as coisas estão apertadas. Então, quando a gente precisar muito de uma resposta de Deus, a gente ora. Mas, poxa, às vezes a gente esquece, né? Estamos lá aproveitando um dia legal, um dia em família, um passeio, seja para onde for, né? Pensa aí um passeio que você gosta de fazer com sua família, né? Será que você gosta de ir na praia? Será que você gosta de fazer uma trilha? Não sei. Mas, poxa, a gente raramente agradece a Deus, né? Lembra de agradecer no momento que a gente tá lá, né? Poxa, Deus, muito obrigada porque eu tô com a minha família, porque eu tô passando esse tempo especial com eles. A gente geralmente lembra de Deus na hora do aperto, né? E lembra de orar na hora do aperto. Mas quando a gente ora por essas pequenas coisas, isso acaba desenvolvendo em nós, isso acaba contribuindo, na verdade, para o nosso desenvolvimento espiritual, né? Desenvolve em nós, e esse é um sentimento muito importante que um crente precisa ter, um sentimento de que a gente tem coisas que são muito boas e são coisas que são muito boas e que a gente não merece, né? Então, isso provoca na gente aquela alegria lá do começo, né? Que eu falei, né? Da alegria que o Espírito Santo gera em nós, a mesma alegria, né? Que significa o nome de Isaac, que significa o nome Letícia, por exemplo, que significa alegria. E o nome de Isaac, que significa Deus me deu riso. Poxa, é o Senhor que está proporcionando tudo isso para mim. É o Senhor que está me proporcionando essa alegria e eu preciso agradecê-lo por isso, né? Então, quando a gente para pensar, a gente vê que diante de todas as circunstâncias que a gente tem passado, Deus verdadeiramente tem nos enchido de riso. E isso deve ser motivo suficiente para a gente ser alegre, né? Assim como as abelhas são atraídas pelas flores, né? Com um propósito maior, né? De polinização, enfim, todas essas coisas da biologia, que eu não sei, que eu sou de humanas, da mesma forma que as abelhas são atraídas para as flores, nós somos criados por Deus para sermos atraídos pela beleza e pelas coisas boas do mundo, mas sempre por um propósito maior, para um propósito maior. Ser um amante da beleza e da alegria tem um propósito maior. Deus nos fez amar essas coisas para que a gente pudesse olhar para Ele, né? A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, as coisas boas e belas da vida devem servir para nos direcionar ao Criador. Se isso não acontece, gente, na verdade a gente não entendeu foi nada. Então, isso tudo que eu falei é um pouquinho do que a gente chama na teologia de teologia do encantamento ou do deslumbramento, que é deslumbrar-se mesmo com as coisas que Deus fez, encantar-se com aquilo que Deus criou e que nós podemos desfrutar. Ele nos dá para que nós desfrutemos de verdade. Então, e são coisas pequenas mesmo, né? A minha situação é que eu geralmente gosto de ligar isso à comida. Então, por exemplo, o cheirinho do café não é maravilhoso? O cheirinho do café pronto, né? Quando dá por ali 5 horas da tarde e, poxa, o cheirinho do café, nossa, até se eu não tiver com vontade de tomar café, eu tomo café, só de sentir o cheiro. O cheirinho do pão quentinho, deixa eu ver outra coisa que não seja comida. Não sei, não consigo pensar. Então, assim, são essas pequenas coisas, né, que a gente não dá valor, mas que manifestam o cuidado de Deus por nós e o amor de Deus por nós e manifestam a glória da criação de Deus e que a gente precisa, né, pensar mais sobre isso e identificar mais essas pequenas coisas que para nós são ordinárias, mas que fazem todo sentido quando a gente olha no propósito maior de Deus. E é isso. Isso é o que eu queria compartilhar com você. Eu queria orar por você, orar por mim também, para que a gente possa perceber Deus agindo de uma maneira sobrenatural em nós, de maneira que a gente não se conforme mais em ver o mundo como algo ordinário, mas sim como
oportunidades que Deus nos dá de nos deleitarmos naquilo que Ele criou. Vamos orar? Senhor, muito obrigada porque o Senhor é bom, porque o Senhor faz coisas, Deus, que nós não merecemos, coisas maravilhosas por nós e que nós não merecemos. Obrigada, Deus, por tudo, Senhor, por cada simples coisa que passa pelos nossos olhos, nos nossos dias. Obrigada pelo céu, obrigada pelas nuvens, obrigada pelo sol que fez hoje, obrigada pela noite que caiu. Obrigada, Deus, pelo prazer de sentir o cheirinho do café, o cheirinho da comida sendo pronta, o cheirinho, o barulho da pipoca estourando na panela. Deus, são coisas que parecem ser tão pequenas, mas que, nossa, fazem tanta diferença na nossa vida e que a gente só dá valor de verdade quando perde. O meu desejo, Deus, nesse momento, é que a gente não espere perder as coisas que nós temos para realmente dar valor para elas. Que o Senhor possa encher os nossos corações, Deus, com a alegria que só vem do Senhor. Com a alegria, Deus, de ver e desfrutar das maravilhas que o Senhor fez e de saber, Deus, que o Senhor se alegra quando nós desfrutamos das suas maravilhas, Pai. Muito obrigada por todas as coisas, por mínimas que sejam, que passam pelos nossos olhos e que a gente não percebe, mas nesse momento a gente quer agradecer. E nos ajuda, Senhor, a manter esse compromisso de sermos mais gratos e menos murmurantes, menos murmuradores, que a gente possa estar com o coração cheio de gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, e que a gente possa realmente assumir essa cultura, Deus, de agradecer mais e reclamar menos, porque sabemos que nada que nós temos porque merecemos, mas temos porque é fruto da Tua misericórdia por nós. Obrigada, Senhor, fica conosco no resto dessa semana. Isso é que eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Letícia, pela palavra sempre tão boa. Você é uma pessoa que ama a Deus, tem compromisso com Ele. Muito obrigado. E agora nós vamos orar para encerrar o nosso Oração e Ação Jovem de hoje, com relação a todos aqueles pedidos que nós colocamos no início deste nosso programa. Feche seus olhos agora, concentre-se no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu amor. Senhor, perdoa os nossos pecados, abençoa o nosso país, a nossa cidade, tem misericórdia de nós nesse momento tão difícil. Senhor Deus, agradeço a vida dos aniversariantes da nossa igreja, abençoa o Senhor, eu te suplico. Senhor, suplicamos as Tuas bênçãos, suplicamos que essa Tua mão poderosa de Jeová Rafá, o Deus que cura, esteja sobre os enfermos da nossa igreja. Senhor, para a Tua honra e glória, nós pedimos cura para aqueles que estão enfermos, Pai. Senhor Deus, abençoa, Senhor, as nossas autoridades, o nosso presidente, vice-presidente, ministros, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Senhor, fala a mente e ao coração desses homens e mulheres, Senhor, eu te suplico. Que haja transformação, entendimento, Senhor. Tem misericórdia de nós. Senhor, abençoe os profissionais de saúde, a efetiva vacinação do nosso povo. Abençoa, Senhor, eu te peço, pastores, missionários, muitos deles doentes, convalescendo ou em estado grave. Põe Tua mão sobre eles, Senhor, eu te suplico. E eu quero suplicar que o Senhor abençoe e proteja aqueles que são mais vulneráveis, Pai. Nós nos entregamos nas Tuas mãos, nós confiamos em Ti. Tudo isso eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã estaremos juntos de novo no Oração e Ação Kids especial de Páscoa, já especial de Páscoa. Amanhã nos veremos. Até lá.